Olá a todas, todos e todes. Estamos aqui hoje reunidos, eu, professora Ledeci e professora Ana Lúcia, para começar, a apresentar para vocês esse ciclo de rodas de conversas que as nossas duas disciplinas conjuntamente, lembrando que são elas Oficina de Produção Filosófica 2 e Estágio 4, estamos organizando nessa segunda metade do primeiro semestre letivo de 2021. Hoje, então, é 17 de maio, eu faço questão de evocar, então, que nesse mesmo dia do ano de 1990, era suprimido da lista de classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, o CID, da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o até então chamado de homossexualismo. Hoje, por esse motivo de despatologização, também usamos então o termo homossexualidade. Mas ainda hoje, no Brasil e no mundo, nós, pessoas LGBTQIA+, sofremos com as discriminações e as violências simbólicas e materiais que o sistema cis-heteronormativo nos impõe. Em nosso país, por exemplo, no ano de 2020, o índice de pessoas trans assassinadas por crime de transfobia cresceu 48% apenas no primeiro quadrimestre, de acordo com os dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Em pelo menos 70 países do mundo, relações consensuais homoafetivas e homoeróticas são consideradas criminosas, sendo que 6 destes países ainda as pune com pena de morte, segundo a 13ª edição do levantamento Homofobia de Estado da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais. Então, tomo a liberdade de dizer que hoje, por isso, comemoramos internacionalmente o Dia da Luta contra a Homofobia. Faço esse recorte por mim, por todas e todos os meus companheiros que hoje, alguns de nós já temos a liberdade de expressão para nos evocarmos enquanto tal, mas também por todas e por todos que não têm, que não tiveram essas liberdades, e ainda por todas e todas aqueles que tiveram as suas vidas ceifadas pela homo, pela transfobia e pela bifobia no Brasil e no mundo. Paulo Freire, mesmo que não tenha discutido diretamente as identidades LGBTQIA+, em nenhuma de suas obras, qualquer projeto educacional que pretenda ir na direção de uma suposta liberdade de seus agentes deve estar atento para as categorias interseccionais que nos compõem e que nos dispõem enquanto indivíduos e enquanto sociedade. E estão entre elas raça, classe, gênero e sexualidade, que dialogam, inclusive, diretamente com a construção e com a desconstrução da dicotomia oprimido-opressor, tão presente na obra do Paulo Freire, e que, a partir de então, a gente passa aqui a evocar e a invocar. Então, boa tarde a todas e a todos e a todes. Dando continuidade, então, à apresentação, do nosso seminário, da nossa roda de conversa, do nosso curso, da nossa possibilidade de trabalhar o ciclo de A Docência como Prática de Liberdade, em alusão ao centenário do educador pernambucano Paulo Freire, chancelado patrono da educação brasileira em 2012, através da Lei 12.612, o corpo docente das disciplinas de Estágio 4 e Oficina de Produção Filosófica 2 do curso de Licenciatura em Filosofia à Distância da Universidade Federal de Pelotas propõe o ciclo
a docência como prática de liberdade. Composto por uma série de encontros e rodas de conversas virtuais, evocando e postulando o freiriano, e que apontam a sua relevância para a compreensão do cenário educacional contemporâneo brasileiro. Este ciclo será composto por 8 encontros e divididos por 4 eixos temáticos: currículo e formação docente, memória e identidades docentes, docência e pesquisa e possibilidades libertadoras na educação. O ciclo abordará a formação e a atuação da docência através de narrativas e investigações construídas por professoras e professores que compartilharão suas experiências de formação e as urgências dos distintos espaços de ensino, aprendizagem, que permeiam a atuação como práticas de ou para a liberdade. Os encontros acontecerão no decorrer de 4 semanas, entre 24 de maio e 17 de junho, em dois formatos. Em estágio 4, serão rodas de conversa síncronas semanais, em que os temas serão provocados por professores e professoras pesquisadores ou pesquisadoras atualizados na área da educação. Em UPF, os encontros serão assíncronos, disponibilizados semanalmente e se orientam a partir das principais preocupações das disciplinas e instrumentalização e a problematização de fundamentações teóricas para as práticas docentes no ensino de filosofia, interpostos às experiências narradas. O objetivo do evento é aproximar discentes e docentes da área da filosofia e das humanidades para fomentar diálogos sobre educação crítica, autonomia, esperança, transgressão e resistência no pensamento freiriano, suas implicações e possíveis atualizações ao sistema educacional brasileiro. Então, a ideia é que possamos nós, assim como bem disse o meu querido companheiro, meu querido colega, professor Arlindo Júnior, que nessa roda, nesse ciclo, a docência como prática de liberdade, possamos refletir e continuar construindo, a partir das propostas das obras freirianas, a construção da educação como uma prática de liberdade e para a liberdade. Uma prática que, ao mesmo tempo que liberta quem a pratica, e liberta aqueles que são sujeitos que são atingidos por essas práticas. Esse é o momento em que a gente quer muito fazer, esse trabalho é um trabalho pensado a partir de muito diálogo, de muita roda de conversa, de muita conversa e negociação, para que chegássemos, né, nas pessoas as quais nós gostaríamos que inspirassem vocês, como alunos e futuros professores, para que essa prática educacional tenha esse objetivo grandioso e honroso, que é a educação para a prática da liberdade, transgressora, orientadora e construtora de sujeitos cientes e conscientes da sua importância na transformação da sociedade. Professora Ana, com a senhora. Então, tá. É tão legal a gente poder estar aqui nesse momento, né, 17 de maio. Se eu estivesse na escola, a minha escola estaria hasteando uma bandeira muito especial, porque há alguns anos nós incorporamos ao símbolo da escola os sujeitos que estavam invisibilizados, né, e no dia 17 de maio nós hasteamos a bandeira LGBT da escola, com o símbolo dos estudantes da escola, né, no caso a minha escola aqui em Pelotas tem como símbolo um gato, né, um gato pelado, é o Colégio Municipal Pelotense,
e ela é uma escola bastante ativa, né, dentro de maio, principalmente o turno da noite, em razão do 17 de maio, né, nós trabalhamos durante o mês inteiro, então, lastimável que eu estou aqui, mas não podendo fazer isso, mas feliz de poder, de alguma maneira, né, manter essa discussão viva através dessa aula. Então, muito, muito obrigada. A professora Ledeci falou sobre os objetivos gerais do nosso ciclo, né, então foram muitas conversas para a gente poder chegar a um formato que a gente se agradasse, que pudesse ocorrer nas duas disciplinas, né, então, importante frisar, que vocês compreendam que são modos diferentes nas disciplinas. Então, em estágio 4, né, os temas são os mesmos, mas eles vão ser trabalhados de forma síncrona. Nós teremos encontros online com professores, pesquisadores da área da educação e de outras áreas, né, dentro dos temas propostos. E em oficina de produção filosófica, os encontros serão gravados, pré-gravados, e vocês terão acesso nas datas que foram disponibilizadas nos planos de ensino e também nos nossos cards, nas disciplinas, né, que você já tem acesso. Eu vou falar um pouco sobre os temas, né, os eixos temáticos, tá, e qual é a relação deles, né, com o que a gente vem pensando. Então, currículo e formação docente. Quando o professor Arlindo abre, né, falando sobre o 17 de maio, eu lembro também do período em que eu me escolarizei e que não existia essa discussão nas escolas, né, não existia essa discussão, não se tinha nenhuma referência, eu não tinha, pelo menos dentro da escola, minha escola não chegava, né, então, como a gente pode pensar que uma escola não se atualize, né, em termos dos temas e dos sujeitos que compõem essa escola e essa sociedade? Como é que a escola pode se ver tão descolada da sociedade que não inclui os sujeitos que compõem a sociedade, né? Que é isso que a gente está discutindo um pouco aqui, que começou lá pela fala do Arlindo, né? E que chega no nosso tema, né, currículo e formação docente, para que a gente possa pensar os nossos currículos, para que a gente pense aquele currículo que nos formou, o currículo que a gente vivencia hoje, né, o currículo da nossa escola, o currículo da nossa licenciatura, né, e as possibilidades de currículo para o futuro, pensando que o currículo não é uma coisa pronta, o currículo, ele existe para atender uma demanda social, a escola tem uma função social e os professores têm funções sociais, né, então nós não podemos nos descolar disso, a gente não pode fechar os olhos, a escola não é uma ilha. Então, currículo e formação docente, né, as implicações de pensar novos currículos na formação docente e as possibilidades libertadoras que esses novos currículos, né, aparentemente podem oferecer. E digo aparentemente não no sentido pejorativo, mas porque, né, ainda são temas recentes que a gente não tem uma pesquisa tão densa assim que possa nos dar um indicativo. Então, currículo e formação docente. Quais as inferências dos currículos para a consolidação da formação docente? É possível pensar uma educação libertadora incorporada aos currículos escolares? Dá para entender que nós pensamos que sim, né? Nós aqui nesta disciplina, na disciplina de OPF 2, né, temos o entendimento de que sim, uma prática libertária passa por repensar currículos, né? E que é uma possibilidade de educação libertadora. Então, o primeiro eixo temático, ele vai discutir o currículo pelo viés dos referenciais teóricos que fundamentam já as nossas perspectivas metodológicas, né, mas também abrindo espaço para que a gente possa enxergar novas possibilidades de currículo e novas perspectivas metodológicas que possam amparar a nossa prática. O eixo 2, memória e identidade docente, identidades docentes, somos múltiplos, né, ele diz respeito exatamente ao trabalho que tem sido feito, né, nas disciplinas, né, trazendo a questão da memória docente. Nós vamos contar com uma professora que tem um trabalho forte nessa área, que é a professora Patrícia, mas eu não quero trazer nomes agora, vou trazer depois, né, mais adiante.
Mas, e a constituição das nossas identidades, né, pessoal? Porque nós vamos nos tornando professores. E a gente vai aderindo a algumas propostas metodológicas em detrimento de outras, a gente vai fazendo escolhas, a gente compra livros, a gente faz formações, ou a gente não faz formações, isso determina que professor a gente está se formando, a gente está construindo, né? Que prática é essa? Então, memória e identidade docente, o que permanece das práticas vivenciadas enquanto aluno, do ensino básico, por exemplo, e discente, né, em um curso de licenciatura, na identidade docente, o que fica dessa formação toda, tá? E o que marca isso traz lá na Constituição da Identidade? E o que muda quando a gente assume a docência? E aqui eu quero trazer uma reflexão muito, muito escolar, né? Que é o fato de que, quando a gente assume a docência, muitas vezes a gente esquece que a gente foi aluno, né, e a gente assume uma outra postura em sala de aula, de não compreensão, muitas vezes, daquele aluno que está lá em sala de aula, que representa quem a gente foi também, né, às vezes o compenetrado, às vezes o tímido, às vezes o bagunceiro, né, mas essa é uma marca nossa, né, a gente traz isso conosco. Então, isso permanece quando eu me torno um docente, eu tenho essa compreensão dos diferentes tipos de aluno, né, e atualizo as minhas aulas pensando nisso. Como é que fica, né? O terceiro eixo, ele dá conta de docência e pesquisa, que é a linha metodológica que nós escolhemos já há um certo tempo para trabalhar nos estágios na licenciatura em filosofia, né? Então, acreditamos que docência e pesquisa andam juntos, de mãos dadas. Porém, né, como provocação, perguntamos, é possível que em uma sociedade em permanente mudança, a função social da educação e da docência seja exercida sem pesquisa? Ou seja, no mundo e numa sociedade que está em constante transformação, a escola pode ser a mesma de 1970, os professores podem ter só a sua graduação sem nenhum tipo de formação continuada, isso é algo bom para a escola, repercute bem nas práticas escolares? Bom, ou, recolocando a questão, é possível docência sem pesquisa? O eixo docência e pesquisa visa discutir a relevância da reflexão sobre a prática docente coligada à pesquisa para o exercício da docência na contemporaneidade. E o nosso último eixo, né, que vai tratar das possibilidades libertadoras na educação, tendo como intenção trazer um panorama, né, de outras práticas, de outras possibilidades, ampliar os olhares, né, de quem está se formando professor agora, nesse final de semestre, dentro de uma pandemia, né, enfim, pensando que possibilidades de libertação na educação a gente ainda consegue ver, o que está acontecendo, e também que vocês tragam, né, porque vocês, nos municípios de vocês devem conhecer práticas libertadoras na educação. Então, essa roda me parece que vai ser uma roda muito interessante. Lembrando que em estágio 4, vocês podem participar, vocês podem se preparar, vocês podem vir com as leituras de texto, porque vocês vão ter como, então, fazer intervenções. Se vocês não têm nenhuma oposição, eu posso falar os nomes das pessoas, então, de estágio 4, que já confirmaram? Então, vamos lá. No dia 24 de maio, nós teremos a professora Gisele Rose. A professora Gisele Rose é bacharel e licenciada em filosofia pelo Rio de Janeiro, né, pela UFRJ, uma instituição que está aí à beira de fechar suas portas, sem verba, né, e ela é uma professora da rede estadual do Rio de Janeiro, que tem muito a contribuir, uma professora de filosofia na rede estadual do Rio de Janeiro, para que a gente possa pensar, né, possibilidades de ensino através das experiências que ela traz, possibilidades de currículo. Ela tem um mestrado em relações étnico-raciais também, né, que contribui para um outro tipo de exercício da docência de filosofia.
Então, nós vamos conversar com ela. E com a professora Sônia Maria da Silva, que ela é formada em filosofia pela UFPEL, mas ela atua no município do interior do estado, que é Estrela, tá? E também já trabalhou na Coordenadoria Regional de Educação, e ela vai poder, então, conversar um pouco com a gente como é que é isso dentro da rede, né, como é que é pensar currículo. Por exemplo, a gente teve as mudanças agora implementadas pela BNCC. Como é que ficou esse currículo? Esse currículo é uma possibilidade libertadora de educação? Depois, no dia 3, Memória e Identidade Docente, nós vamos contar com dois docentes, né, da Universidade Federal de Pelotas. A primeira, a professora Patrícia, vem do chat, né, espero ter pronunciado corretamente o nome dela. Ela é professora da Faculdade de Educação e ela trabalha com memória docente. Ela vem contribuir com o conceito de memória, né, como é que fica isso vinculado à docência, qual é o tipo de pesquisa que se faz, né. E o professor Álvaro Hipólito, né, que já foi diretor também da Faculdade de Educação, já coordenou o curso de pedagogia, se não me engano, não quero levantar uma informação falsa, mas tenho essa lembrança, né, o professor Álvaro Hipólito, então, do texto, inclusive, que vocês fizeram a leitura na semana passada. Ele vem trabalhar sobre identidades docentes com a gente, tá? E alguns, eu só vou antecipar os 2 últimos encontros, porque eles ainda não estão fechados, tá, gente? Então, no dia 10, temos a professora Analisa Zorzi, que é uma professora pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas, que atua na Faculdade de Educação, também trabalha com estágios, então ela vem conversar com a gente. E lá no dia 17, nós vamos ter uma das nossas presenças, é a professora Rejane Calcin, que ela é formada pela UFPEL, mas ela atua lá na URGS, e ela tem um projeto chamado Tertúlias, mas eu só vou dizer até aqui, não vou antecipar mais. Então, nós esperamos, né, que vocês participem ativamente das nossas atividades, lembrando, né, que o Paulo Freire foi um grande educador brasileiro, ele é traduzido em vários países, muitas pessoas, a gente precisa conhecer um pouco mais da obra, para poder falar sobre, para poder argumentar, para que a gente possa se posicionar corretamente. A gente vê que nós vivemos numa época em que o nome do Paulo Freire ele é levantado muitas vezes, né, como alguém que causou prejuízo à educação brasileira. Será que isso corresponde à verdade? Eu tenho as minhas dúvidas. Vamos ver isso durante o ciclo, acredito que vai ficar mais claro. Tá? Júnior? Professora Ledeci, acho que apresenta os participantes de OPF2, né? Então, nós, no dia 26, né, nós vamos estar postando para vocês o diálogo, então, sobre currículo, né, e formação docente, e a aula, né, vai ser gravada, né, com a professora Maria Tereza Lourenço Machado dos Santos, que é uma colega de vocês, professora da Rede Municipal Estadual de São Lourenço do Sul e do Estado do Rio Grande do Sul. Ela é graduada em Filosofia, especialista em Educação, Arte e Filosofia e mestre em Educação e profissional na linha de formação de prática docente pelo IFSU em Pelotas, e a filosofia dela foi feita no curso na Universidade Federal de Pelotas. Outro companheiro que também estará discutindo conosco é o professor Pedro Leite, que é professor do IFISP, da Universidade Federal, e teremos o privilégio de dialogar com a professora Flávia Chagas, que é a nossa coordenadora, né, do nosso curso da Filosofia à Distância do IFISP. Então, dia 26, tá? Vai estar postado para vocês. No tema Memória e Identidades Docentes, nós teremos, que será no dia 2 de junho, a presença da discente do curso de Licenciatura em Filosofia à Distância pela UFPEL, colega de vocês, escritora e ativista, Atena de Beauvoir Roveda, e a doutora Rita Juliana Poloni, que é discente do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro
e Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas. No dia 9, nós teremos, então, o professor Rogério Urd, que vai estar discutindo, o professor pesquisador, né, e crítico e reflexivo, docência e pesquisa crítica, o professor doutor Rogério Urd, ex-diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal, e o professor Kleber Damasceno, que é professor da rede pública municipal e da rede privada, também aqui em Pelotas. Tá? No dia... deixa eu pegar aqui, agora está um pouquinho mais para baixo. No dia 16 de junho, né, discutindo as possibilidades libertadoras e a educação e emancipação, a professora doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Antropologia da Universidade Federal de Pelotas, a professora Marielda Barcelos, e a nossa colega técnica administrativa e doutoranda da Faculdade de Educação, Rogéria Garcia. Então, nós teremos uma diversidade, bem como se discute, né, na perspectiva da construção educacional freiriana, também na formação desses encontros e debates que nós iremos propor. O que a gente espera e quer que vocês acompanhem, dialoguem, troquem as informações, como a gente sempre costuma dizer em OPF. A gente está aqui para aprender juntos, despindo-nos dos nossos preconceitos, aprendendo a construir aquilo que nos liberta, mas que também liberta os nossos futuros educandos pelos quais nós seremos responsáveis. Então, a gente convida todos a participar e fazendo a construção do diálogo após cada um dos encontros. Agora contigo, professor Júnior. Bom, então, indo aí na direção do que a professora Ana e a professora Ledeci já colocam, né, eu queria finalizar justamente como a professora Ana já fez, né, pensando que, ou melhor, convidando-os a pensar, né, a relevância global, né, do pensamento de Paulo Freire para educar, né, e disponibilizaremos nos ambientes das disciplinas, né, creio eu que em estágio 4 também, pelo menos em OPF 2 a gente vai fazer isso, as principais obras do autor, para que vocês venham aos encontros já, né, com essas leituras, mas aqui também vou trazer alguns dados que são muito importantes para que a gente contextualize, né, como eu já disse, essa relevância global de quem foi, então, e de quem é ainda, né, através de seu pensamento, Paulo Freire. Paulo Regulus Neves Freire nasceu em 1921 e morreu em 1997, e foi, então, educador, escritor e filósofo. Em 1961, se torna professor e logo diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade de Recife, e hoje é o terceiro teórico mais citado na área das humanidades no mundo, com o texto A Pedagogia do Oprimido, segundo um levantamento feito por Elliot Greene, pesquisador especialista em estudos sobre desenvolvimento e aprendizagem da Escola de Economia de Londres. Vejam bem, a gente está falando aqui do teórico da educação e da filosofia brasileiro mais citado no mundo e o terceiro entre todos os países, né? Então, quando a gente enfrenta, né, porque acho que esse é o melhor termo para se usar, essas disputas de poder, né, que tentam deslegitimar a obra freiriana, a gente, se for pensar globalmente, né, o impacto que essa obra tem e teve, a gente passa a entender que, pelo menos, essa disputa ela é política, né? Assim como a gente também sempre registra aqui, é político
a nossa é política, né, a nossa rememoração e a nossa evocação do Freire nesse momento, né, da política e da educação brasileira e mundial. Bom, em 1964, então, pós o golpe civil-militar no Brasil, o Paulo Freire é preso, né, justamente acusado de comunismo após uma greve de operários, que ia ali ao entorno do projeto de alfabetização que o Paulo Freire tinha de 6 milhões de brasileiros. E atentem ao quão que a gente está falando aqui é político. Sempre que a gente pensa em alfabetização, a gente pensa numa série, né, de questões as quais a alfabetização, enfim, o letramento, né, ou, enfim, como a gente queira chamar, ele é importante na nossa vida, mas além disso, naquele momento, né, para que as pessoas pudessem votar, elas precisavam ser alfabetizadas. Então, além de um projeto de alfabetização pela alfabetização em si, tinha-se aqui um projeto, né, de inserção de 6 milhões de novos votantes que não pertenciam às classes dominantes, né, porque as classes dominantes, elas, de uma forma ou de outra, eram alfabetizadas. No seu exílio, que se dá a partir de 1964, então, se não me engano, dura alguns meses a prisão do Paulo Freire no Brasil, e depois ele vai ao Chile, né, onde coordena projetos de alfabetização de adultos pelo Instituto Chileno da Reforma Agrária por 5 anos. Em 1969, então, o professor pernambucano foi convidado a lecionar na Universidade de Harvard. E, em 1970, ele vira consultor e coordenador emérito do Conselho Mundial de Igrejas, o CMI, que tem sede em Genebra, na Suíça. E, pelo CMI, né, o Paulo Freire ele vai prestar consultoria educacional e implementar projetos de educação voltados para a alfabetização, para a redução da desigualdade social e para a garantia de direitos em pelo menos 30 países. É nesse período que ele implementa importantes de seus projetos em Guiné-Bissau, Moçambique, Zâmbia e Cabo Verde. Depois disso, né, já em 1978, a lei da anistia permite que os exilados políticos voltem ao Brasil. Paulo Freire faz isso em 1980 e passa a lecionar, então, na Pontifícia Universidade de São Paulo e na Universidade de Campinas. Em 1998 até 1991, é nomeado secretário de Educação do município de São Paulo, onde também tem um trabalho relevantíssimo, né, para a educação pública, sobretudo de São Paulo. No dia 2 de maio de 1997, Freire morre aos seus 76 anos. Em vida e póstumamente, o professor foi condecorado com 48 títulos honoríficos de doutorados honoris causa, né, e outros com o mesmo nível de reconhecimento. E em todo o mundo, cerca de 350 escolas e instituições, como bibliotecas e universidades, levam o nome de Paulo Freire como forma, né, de homenagem. Homenagem que a gente também tem o intuito de fazer aqui, né, ao Paulo Freire em si, como educador, mas também, e me animo a dizer que, sobretudo, né, a relevância que tem, então, a educação brasileira também se pensando globalmente. Assim como as minhas colegas já fizeram, eu convido que vocês nos acompanhem, né, com o mesmo entusiasmo, inclusive, que a gente vem tendo nas diversas tarefas que envolvem produzir um evento desses,
que, como a gente já disse também, vai contar aí com uma rede de pelo menos 20, além de nós, né, professoras e professores, de instituições de ensino formais e de ambientes de ensino informais, né, que estarão aí, então, comungando conosco as suas experiências docentes e discentes, os seus percursos formativos, né, as suas trajetórias de formação, assim como as suas trajetórias de atuação, que a partir disso, então, a gente consiga pensar essas práticas de educação para a libertação, né, como possibilidades de construção de uma sociedade menos injusta, né, e menos desigual, que a gente consiga pensar ainda, né, na direção do que as disciplinas vêm tratando, a importância dos referenciais teóricos, mas a importância também das narrativas e das memórias das professoras e dos professores, para que entendamos e que problematizemos as diferenças de cada espaço que essas pessoas atuam, né, e que vocês vão vir a atuar, aqueles que ainda não são professoras e professores, e que já atuam, aqueles que já têm as suas salas de aula, né? E como, né, que à luz dessas experiências narradas, possamos, então, projetar um futuro que seja de educação libertadora. Porque estamos aqui, tanto quanto pensando o que nos traz até aqui, pensando para onde vamos. Pensando que escolas, que instituições de ensino, que universidades, enfim, teremos, mas também que ambientes de ensino-aprendizagem queremos. E acho que a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Essa provocação, então, eu acho que ela deve nos acompanhar a cada encontro. Que escola temos, que universidade temos, que escola queremos, que universidade queremos também. E como que são possíveis, então, dentro disso, né, práticas de ou práticas para a liberdade, indo em sintonia ao pensamento do Paulo Freire, mas também, me animo a assim dizer, na informalidade de uma galera que vem depois dele e que atualiza o pensamento freiriano, né, ao nosso cotidiano mesmo, ao nosso espaço-tempo, né, aquele que habitamos hoje e aquele que continuaremos habitando. Dito isso, então, acho que encerro as minhas provocações, passo a palavra novamente aí para minhas colegas. Então, já que eu já estou com o microfone aberto, que eu esqueci mal educadamente de desligar, eu quero só agradecer a oportunidade de estar neste momento construindo com duas pessoas, né, e várias outras, como o Júnior falou, que eu admiro tanto. Essas pessoas me inspiram a ser a professora que sou hoje. Me inspiram não só na prática docente, mas na relação com a humanidade. E nada mais oportuno que nesse momento, né, tão complicado que estamos vivendo, em que tantas pessoas, né, ainda duvidam, né, da contribuição e da importância que tem Paulo Freire para a educação brasileira, e não só brasileira, para a educação mundial, né? É importantíssimos ombrear essa luta e essa conquista com vocês os dois, principalmente. Quero agradecer publicamente, eu não fiz isso ainda, mas não poderia deixar de dizer isso nesse momento. Então, muito obrigado pela parceria, contem comigo sempre, eu amo cada um de vocês. E para os alunos, aqui tem um trio que ama incondicionalmente o que faz e sabe exatamente aonde quer chegar como professores que se libertam cotidianamente, mas que também libertam cotidianamente. Beijo carinhoso, espero vocês nos encontros, vai ser um prazer, uma honra e uma alegria estarmos juntos.
É difícil falar depois da do EDC, mas eu quero resgatar essas palavras tão bonitas que é a inspiração, né? Eu também tive uma amiga que ela me serviu de inspiração, como tantas pessoas, né, que me serviram de inspiração, mas ela dizia o seguinte, é uma pessoa que já se foi, ela dizia que a gente precisa investir nas pessoas, e investir não é investir financeiramente, também, mas isso não depende de iniciativas particulares, mas investir afetivamente, investir emocionalmente, investir intelectualmente, investir nas capacidades que cada um tem de, após uma reflexão, se libertar um pouquinho mais dos seus preconceitos, ou das ignorâncias, ou das más compreensões, né? Então, a gente vai atuando nesses espaços pequenos, assim, né, trabalho de formiguinha, inspirados por pessoas que vieram antes, ou que a gente conheceu em determinada parte do nosso caminho, como as pessoas com quem eu me reúno hoje aqui. Sim, a professora Ledeci já passou no meu caminho, já nos encontramos em diferentes momentos da vida, atuamos juntas, em diferentes espaços, e o professor Arlindo também. Então, uma parte da minha trajetória está muito vinculada aos dois colegas que estão aqui, muito inspirado também pelas práticas dos meus colegas, né, queridos. Mas eu queria dizer que inspiração é uma palavra muito importante nesse momento, assim como criatividade é outra palavra muito importante neste momento, né, porque no momento a gente precisa repensar coisas, reconstruir, reorganizar, e precisamos usar a nossa criatividade para que a gente não faça mais do mesmo, né? Então, a gente precisa pensar além, a gente precisa usar a nossa inteligência para buscar novas ferramentas, novos modos, novas escolas, né? Novos meios de nos relacionar com os alunos, né? Dentro das salas de aula. Outra palavra que eu acho muito importante da gente resgatar nesse final é a alegria, né, porque eu acho que docência e alegria andam sempre juntas, e eu não estou romantizando, eu sei bem o que é a profissão docente naquilo que ela tem de mais pesado, mas eu também sei o que é a profissão docente naquilo que ela tem de mais alegre, né, que é a possibilidade dos sujeitos seguirem adiante depois de nós, professores, atuarmos com eles ali, né, a gente vê, a gente encontra, eles dizem, e a gente vê que a educação é importante, que a gente a gente se sente alegre por estar realizando a nossa tarefa, né. É isso, gente, não tem muito o que dizer, assim, depois da lei desse, né. Foi um prazer estar aqui com vocês, e até o nosso próximo encontro, é isso. Bom, então eu também agradeço a oportunidade de comungar esse espaço com vocês e me despeço de todas e todas até os nossos próximos encontros e esperamos vocês conosco nessa empreitada.